quero chamar aqui para a gente bater um papo sobre a movimentação do mercado, o Guga Almeida, que é CEO da Trade Insights. Nessa sexta-feira, dia 15 de julho, o Guga vai trazer o olhar dele sobre os principais destaques, as principais notícias que acabam trazendo, né, movimentações nesta sexta-feira. Guga, bom dia para você. PIB da China decepcionante, esse risco de recessão, minério de ferro caindo mais de 10% no mercado internacional. Como você diz, será que hoje teremos aquela famosa sexta-feira da maldade? Bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, né? Vem se concretizando a nossa visão do que poderia vir de fato a acontecer. Acaba que os números, Felipe, ao longo do ano, eles eram, de certa forma, impactados pelos eventos passados. Os números, eles são impactados pelos eventos passados, né? Só que o mercado, ele se comporta, ele se desenrola de acordo com os eventos futuros. E o investidor, ele tem que tomar uma decisão dentro do ambiente de suposições, né? Então, ou a gente foca no que aconteceu e entende e vê a resposta dos mercados dentro do que aconteceu e vai, né, e depois a gente olha para o que tende a acontecer, ou a gente fica sempre atrasado, né? Fica correndo atrás da cola, né? Quem cachorro correndo atrás da cola, fica andando em círculos. Tá? E esses acontecimentos, né? Um PIB chinês decepcionando, eu acho que faz sentido, né? Com um país que tem tomado essas medidas de lockdown, logo ali após o período da invasão da Rússia na Ucrânia. Então, é normal que o PIB venha a se decepcionar. E consequentemente, né, a gente vai ver o impacto em cima das cotações das commodities. E com toda essa narrativa de recessão, que tem ficado cada vez mais forte, e começou, né, com algumas personalidades aí do mercado bem fortes, né? A gente via aí Bill Gates falando, Elon Musk falando, o Buffett falando, todo mundo falando, avisando o mercado sobre as questões de recessão, né? E, obviamente, né, as pessoas, elas possuem viés, elas possuem interesses, né? Quando a gente olha para o nosso mercado local, quando a gente escuta os especialistas sobre investimento, eles estão, né, ao meu ver, muito cedo falando de oportunidade, né? As pessoas estão falando de oportunidade quando a bolsa estava 110 mil pontos, 120 mil pontos, a gente está com a bolsa aí beirando os 96, e querendo ou não, me parece que a gente começa a entrar naquela atmosfera do medo, né? Acho que o movimento que nós tivemos ontem do mercado, acelerando o movimento de queda, né? Chegando no número que nós falávamos no início da semana aqui no Morning News, isso começa a gerar uma atmosfera do tipo, poxa, cara, as coisas de fato estão muito ruins, né? Aquilo que estão falando de que a gente está tendo aqui uma oportunidade. Tu olhar uma Vale caindo na magnitude que ela caiu ontem, as pessoas se incomodam, porque é uma desvalorização do patrimônio, é uma desvalorização do capital muito forte. Tá? Claro que muitas pessoas falam, você não tem que olhar para a valorização ou desvalorização do seu patrimônio. Claro que tem. Né? A gente não está falando com bilionários, com multimilionários, a gente está falando com pessoas comuns que estão aqui, né, juntando dinheiro para poder trocar de carro, trocar de casa, poder viajar, poder ter uma vida mais digna para a sua família, né, que em algum momento no tempo vai consumir o recurso que está alocando, né, nos investimentos, na bolsa. A gente não está conversando aqui com famílias multibilionárias. Né? Então tem que ter muito respeito, né, sobre o capital, o patrimônio das pessoas. E o que vem acontecendo, né, a resposta do PIB, eu acho que estava bem assim, estava bem claro que a gente teria surpresas negativas. Estava bem claro. E eu acho que a gente ainda vai ter mais surpresas negativas, principalmente em relação à inflação nos Estados Unidos. Eu acho que vale a pena fazer um exercício da resposta dos mercados. Quando a gente olha para a Nasdaq, quando a gente olha para a S&P, quando a gente olha para a Dow Jones, a gente percebe que tem muito espaço ainda para queda, para voltar para as máximas do período pré-pandemia. E aí a pergunta que eu faço é quanto melhor, né, as economias estão de antes da pandemia para agora. Né? Se a gente for ver, as economias não estão melhores. Então, em tese, teríamos aí espaço também para a Bolsa voltar para um patamar mais abaixo. Tem gente agora que deve estar pulando da cadeira, né? Porque, não consegue enxergar isso. Mas faz sentido. Né? Eu acho que não tem que
não tem que ter uma cabeça ou um pensamento, né, rígido em relação a isso. Eu venho acompanhando, né, diariamente aqui com vocês a resposta que os mercados dão em momentos de alta, momentos de baixa. Tá? Por hora, Felipe, as coisas elas estão, né, se deteriorando. Eu adoraria ver uma resposta positiva do mercado. Mas hoje, de novo, né, na sexta-feira, será que na sexta-feira da maldade a gente vai ver uma bolsa respirando dentro do contexto que está agora? Pô, seria bom, tá? Mas eu não crio essa expectativa, não posso ficar contando com o ovo que a galinha vai botar. Né? Eu tenho que contar com aquilo que eu tenho ali de recursos, tenho de informações disponíveis agora na minha frente. Guga, o que você tem de gráfico para mostrar para a gente nesta sexta-feira? Vamos lá. A Isa sempre querendo saber dos pontos, né? Impressionante. A especuladora nata da BMC sempre está curiosa com os pontinhos aqui. Vamos lá. Hoje sem sono. Hoje sem sono, tá bom. Bom, né, ontem nós tivemos uma aceleração dos mercados, movimento bem direcional, tá? Até ali o final da manhã, então até às 11 horas e 40 minutos da manhã do dia de ontem a gente fez mínima, e depois o mercado ele melhora de certa forma um pouco, e agora está aqui nessa tentativa aqui de ter um repique do mercado. Tá? Conforme vai passando o tempo e o preço não avança, ele abre novamente uma janela para retornar ao movimento de intensidade de baixa. Ontem, na minha análise com vocês, a projeção que eu tinha feito era em cima desse movimento que nós tínhamos tido aqui de alta. Tá? Então nós tivemos aqui este movimento de alta. Aqui, ó, deixa eu marcar aqui para ficar mais claro. Mas a análise que eu fiz foi em cima dessa jornada aqui de alta, aqui, foi desse movimento. Foi o movimento do dia 12 mesmo. Tá? 13 de julho, das 11 da manhã até as 12h20. Olha que interessante, né? Um pequeno movimento que você teve de alta, ele gerou todo o contexto para que o preço pudesse ir para um patamar mais abaixo. Aquela alta, ela querendo ou não, ela mexe no sentimento do mercado, relaciona stops de alguns players, quem opera volatilidade se posiciona, quem estava procurando sinais de compra fica, de certa forma, com mais confiança para comprar. Teve aqui um movimento que se chama de rompimento, né? Rompeu aqui essas máximas que nós tínhamos tido nesses períodos, então as pessoas acionam gatilho de compra, então entra um outro perfil de investidor naquele momento ali. Né? E aí o mercado não se desenvolve, pelo contrário, ele volta e isso aciona muitos stops e joga o preço para um patamar mais abaixo. Tá? Dentro dessa sequência aqui, eu enxergava ontem que nós poderíamos, no pior do cenário, vir aqui para 96.200. Foi o que nós falamos ontem no Morning News aqui. Só que acontece é que a gente está chegando numa atmosfera cada vez mais negativa, né? E a gente começa a olhar o que? Movimentos maiores, tá? Para fazer essas projeções. E nos movimentos maiores, por exemplo, se nós pegarmos essa alta aqui, que é um período muito mais amplo em tempo e em preço, tá? Se nós pegarmos aqui essa última alta que nós tivemos aqui entre os dias 6 de julho e 7 de julho, tá? Da 1h da tarde até as 3h45 da tarde do outro dia, e projetamos que é um movimento maior, olha o que nós temos aqui de projeção. Para vir buscar os 96.150, então tá muito claro, né, essa região entre 96.200 e 96.150, está muito claro aqui que é uma região de suporte. Tá? O mercado fazendo novas mínimas hoje, provavelmente ele chegando nessa região, ele vai ter uma briga muito forte, e aí perdendo esse patamar de preço, bom, aí as coisas vão ficar cada vez mais azedas, né? E aí a projeção que eu vejo é para vir buscar os 94.600 pontos, tá? 94.600 pontos, e aí depois chegaria naquele patamar que eu enxergo, que a gente já vinha falando na semana passada, dos 92.200 pontos. Tá? Agora para cima, para alta, querendo ou não, o mercado ele criou um ambiente também para se ter um movimento positivo. E a última alta ela foi bem intensa, tá? que tá marcada aqui em amarelo, né? Do dia 6 de julho até o dia 7 de julho. Então um repique aqui no mercado é para voltar aqui, ó, tem condições de voltar aos 98.200, e aí depois o segundo ponto seria os 98
950, né? Então poderia voltar aqui muito próximo aos 99 mil pontos, né? Então essa é a fotografia que eu estou enxergando. Então quando eu olho para cá, só para concluir, né? O que nós temos, né? Nós ainda temos uma simetria onde os movimentos de baixa eles são mais amplos do que os movimentos de alta. Então ainda continua aquela sensação do tipo, todo movimento de alta ainda é um mero repique, o mercado ainda não tem sinais claros de uma grande inversão. Maravilha. Ô Guga, você que está corrido aí, mas a gente deixa para o próximo dia, só para a gente deixar registrado aqui um pedido do Peter Santana. Ele disse que gostaria muito de ter sua visão aí sobre um gráfico semanal, por exemplo, ao invés de um gráfico diário ou com tempo um pouco menor, para você, né, colocar aí suas perspectivas num gráfico semanal. Mas como o tempo está... Dá tempo ou o tempo está apertado, Guga? Você que decide, você que manda. O tempo está apertado. Não, vamos lá, né? Aqui o gráfico semanal tira o sono dos investidores. Então, o que é melhor para tirar um sono do que uma sexta-feira? Passa aí esse gráfico. Né? Na verdade, eu acho que vale um choque na segunda-feira pela manhã, né? Não segunda pela manhã. Aí já fica a semana inteira... Levar essa informação para o final de semana. Imagina no domingo, né? Almoço de domingo, né? Aí senta com o tio que investe no terreno, né? No terreninho, comprando apartamento, aquela coisa toda. Ele não vai conseguir se justificar para o tio dele, né? Então vai ter que... Mas vocês decidem. Ô Guga, olha, de um lado o tio do terreno, do outro lado o tio da renda fixa. Da poupança, tá na bolsa, tomando calor. Tá todo mundo ganhando da bolsa, né? Então, vamos falar segunda-feira de manhã. A gente combina que faz análise semanal em segunda-feira de manhã para não deixar uma notícia um pouco indigesta aí para o pessoal levar para o final de semana. Fechado, então. Valeu, Guga. Boa sexta, bons negócios. Até segunda. Aproveita o fim de semana. Valeu, aí, gente. meu amigo. Até mais.